a gente começa falando do Furacão, que tem um jogador que tá em tratamento e ainda é dúvida para a partida de domingo diante da Chapecoense, Dudu. E já é um problema que vem durando algumas semanas, né, Tetê? O Teran saiu machucado do tornozelo no duelo contra o Fluminense lá no Maracanã, ficou de fora do duelo contra o Cruzeiro e também no Clássico Atletiba, entrou no jogo contra o Botafogo, começou contra o Bahia e saiu sentindo o tornozelo no intervalo e voltou para Curitiba e nem participou do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele já está num trabalho intensivo desde a semana passada para tentar essa recuperação e estar disponível no jogo contra a Chapecoense. Mas o debate que eu gostaria de promover é: o Teran é ou não titular nessa equipe do Atlético? E o Odair já falou em alguns momentos que se o Teran tivesse treinado a semana inteira, o Aguirre teria sido titular no jogo contra o Botafogo, por exemplo. Então, nesse momento, talvez nem o Odair enxergue o Teran como titular na equipe do Atlético. Trazendo os números, com o Teran, o Atlético teve 10 partidas no Campeonato Brasileiro e 7 gols sofridos enquanto ele esteve em campo. Sem o Teran, o Atlético teve 6 jogos em que ele não estava em campo e sofreu 6 gols. Então, sem o Teran, o Atlético tem uma média de 1 gol por partida sofrido, e com o Teran um pouco menos, na verdade, do que isso. Então o Teran não é mais unanimidade igual era na temporada passada e no início desse ano de 2026, e o próprio Odair já admitiu isso. Olha, por enquanto, o meu titular é o Aguirre, junto com o Arthur Dias e também com o Lucas Esquivel. Qual é o tamanho? Só Dudu, passa de novo. O Teran não jogou as 10 partidas, né? É que assim, com o Teran, o Atlético teve 10 partidas. Esse ano? É. Desde que começou o Campeonato Brasileiro. Teve jogo no Paranaense também. Teve 10 jogos e 7 gols sofridos. Desde a estreia do Teran na temporada, beleza. Exatamente. Tamanho da falta que o Teran faz e o tamanho da representatividade dele em retornar ao time, caso isso seja possível no domingo. Então, é estranho, porque me parece que o Odair, ele não tá... Ele meio que entendeu qual que é a do Teran. Quando o Teran veio, já veio junto essa informação de que, olha, o Teran é um jogador que tem longos períodos de afastamento, tem questões físicas que às vezes atrapalham o desenvolvimento dele, mas é muito bom zagueiro. Eu acho que é isso que se confirmou. Ele é muito bom zagueiro, só que ele tem questões físicas que atrapalham o desenvolvimento dele como titular. E o Odair falou: eu preciso contar com quem está 100% praticamente toda hora. E a defesa está indo bem com Arthur, Aguirre e Esquivel. Ah, mas perdeu pro Galo, tomou 2 gols. Sim, perdeu pro Galo porque o time inteiro jogou mal. Mesmo assim, o Arthur ainda tirou um gol na linha e o Esquivel foi o melhor do time. E os 2 gols foram com desvio, né? Bom lembrar que tem esse pequeno detalhe. Então, hoje eu vejo o Teran como reserva. Eu acho que a trinca é Arthur, Aguirre e Esquivel, no momento. Futebol é momento. E o Teran, infelizmente, e eu digo isso infelizmente porque eu acho ele tecnicamente muito bom, mas infelizmente ele não é confiável pela questão física. Eu concordo 100% com o Christian nesse caso. Acho também que o Teran é um cara que não é confiável fisicamente. Isso, antes de ele vir pro Atlético, a gente já sabia, né? Já era a informação que vinha. Exatamente. Quando sondou-se o Teran, quando surgiu a notícia, o Teran pode vir pro Atlético e tal. Ele já não veio machucado? Se eu não me engano, ele veio machucado. Se eu não me engano, ele veio já com problema físico de... Facite plantar, exatamente. Não era esse? Não, facite plantar foi o Aguirre. Foi o Aguirre. Foi o Aguirre, perdão. O Teran, ele veio, em teoria, saudável, com o histórico de lesões, e dele se machuca antes do duelo contra o Remo ou o Atlético Goianiense. Não lembro qual é o primeiro da sequência, que daí joga o Aguirre e o Atlético não vence. Foi em algum momento aí. Eu acho que o Atlético Goianiense primeiro que é o 3-0, depois o 2-0 contra o Remo. E 2-1. E ele não joga os 2 jogos. Então, e aí a situação pra mim é a seguinte: eu acho que a zaga ela fica mais encaixada quando se tem o Aguirre, por simples fato de ter um cara que sabe jogar na sobra, né? É claro que é estranho, apesar do altíssimo rendimento do Arthur Dias, você ter um zagueiro que é canhoto jogando pela direita. Mas ele é ambidestro. Sim, ele é ambidestro, mas a vida inteira ele precisou evoluir a perna ruim dele, a perna direita. E naturalmente que o movimento corporal de um canhoto jogar na direita é muito diferente. Então,
entre aspas, isso tá errado. Só que hoje não existe a menor comparação entre Arthur Dias e Teran. Tem até um lance no jogo do Atlético Mineiro, Dalco, não sei se você lembra. Você comentou o jogo, né, Gui? Isso. Ele recupera uma jogada, não me lembro, acho que foi até do Coelho, e ele vai até o lado direito, recupera essa bola, vai um pouco mais pro lado direito pra se posicionar, pra poder sair jogando. Aí ele para a bola, vira todo o corpo e sai com a perna esquerda. Mas assim, cara, o nível... Hoje o nível é muito diferente, por isso que eu acho que não tem muita discussão e que eu entendo até, Odair. Como o Christian destacou, futebol é momento. Então hoje o Aguirre tá bem, né? O Aguirre termina a temporada mal. O Aguirre ele não consegue ter o mesmo rendimento que ele mostra no começo do Atlético. Mas é que talvez também aquele impacto de rendimento era o quê? O Atlético tinha Abraão e Beleze. Isso. E Léo. Os três estavam mal. Quando vem o Aguirre, fala, meu Deus do céu, o melhor zagueiro do mundo. Só jogar o Maldini. o básico que é era o Maldini, nossa, né? E daí, no momento que veio o Teran, melhora ainda mais. O Teran ficou um tempão sem perder um jogo pelo Atlético. Mas hoje, eu acho que sim, por conta do encaixe da zaga, eu vejo como o Teran no banco de reservas e sem problema nenhum. Porque eu não mexo nisso, não mexeria no avanço. Claro, porque não mexeria no Esquivel. E hoje você tem um zagueiro confiável no banco de reservas. No momento, sem o Aguirre, eu tenho que ser titular mesmo. Né? Não vejo por que o Teran reassumir a vaga. Só que o Dudu colocou aí, uma média de 1 gol por jogo tomado. Só deixa eu fazer uma correção, porque o que eu quis fazer trazendo esse número? O quê? Mostrar quantos gols o Atlético sofreu quando o Teran estava em campo e quando ele não estava. Porque tem alguns jogos, por exemplo, Fluminense. O Atlético leva 2 gols quando o Teran tá em campo e um quando ele não tá. Isso. Contra o Botafogo, o Atlético não leva gol no segundo tempo, que é quando o Teran entra, e levou no primeiro tempo. Contra o Bahia, levou 2 com o Teran em campo, o Teran sai no intervalo. Entendi. Entendeu? Então são 6... Pera aí, deixa eu pegar aqui o número 6. Vai lá, vai no improviso. No seu tempo. Com o Teran foram 7. Com o Teran foram 7 gols sofridos em 6 jogos diferentes, em que ele esteve em campo no momento do gol, e 6 gols sofridos sem ele, enquanto ele não esteve em campo nesses mesmos jogos. A diferença é pouca, né? Sim. Falar bem a verdade, assim. Só que a questão, acho que mais do sistema defensivo do Atlético é que leva gol todo jogo. Isso acontecia já no passado, a gente sempre falava disso, né? Tudo bem que melhorou na reta final da Série B, né? Passou alguns jogos sem levar gol, inclusive, né? Passou em branco. Mas o Atlético está levando gol todo jogo. Nos últimos 2 foram 5 gols sofridos, né? 3 do Bahia e 2 do Galo. Teve um gol anulado ainda do Galo, né? Que estava impedido. E não sei se é insistência a palavra para falar disso, mas o Odair encontrou esse esquema de 3 zagueiros, deu muito certo ano passado. Ele consegue manter esse esquema para essa temporada e no geral também dá certo. Só que para mim incomoda a insistência dele de não querer mexer nisso. De não variar. Não tem jogadores para isso. Porque ele não tem jogadores para isso. Ele não tem zagueiro para isso. Quando ele não tem os jogadores, que foi o caso do jogo do Bahia, fica muito claro que ele não consegue fugir. Ele virou refém do sistema. Virou refém, isso aí. Agora, hoje o Teran, pra mim, só voltaria ao time titular, só que daí gera de novo a história do cobertor curto que o Dalco falou, com o Esquivel indo pra ala. O Esquivel na ala, beleza. Aguirre, Teran, Aguirre, Arthur, todo mundo inclusive no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Mas nesse momento, com o Esquivel jogando o que tá jogando como zagueiro, o Esquivel, cara, é impressionante que ele joga como zagueiro e ele continua sendo uma opção ofensiva importantíssima pro Atlético. E o Mendonça não fez partidas ruins ainda do lado esquerdo, jogando como ala, que ele jogou nas últimas partidas. A partida ruim foi quando ele saiu da ala, inclusive, que foi no jogo contra o Galo. Mas havia uma justificativa pra ele jogar ali. Não tava tão errado na cabeça do Odair. Agora, o problema é você dizer, não, então vou pôr de novo o Esquivel de ala e vou ter aqui. Daí o Teran joga 2 jogos e machuca. E o Teran é um cara de 25 anos. Eu não sei se seria o caso de pegar o período da Copa e falar, Teran, vamos fazer uma pré-temporada gigantesca aqui, ó, pra você. 2 meses, ó. Sem parada falhas da Copa, né? A parada da Copa. Aproveitar e fazer uma pauleira pra, assim... O problema é que se tiver muita carga, ele machuca. Só que mesmo na parada da Copa, os jogadores vão pegar férias. São também. 15 dias de férias. 15 dias. Mas mesmo assim, dá 45 dias ainda. O Palmeiras, mal é mal, comparando, eu sei que são situações muito diferentes, o Palmeiras está fazendo isso com o Paulinho. O Palmeiras está fazendo com o Paulinho. Fala, ó, Paulinho,
Você só vai voltar quando se tiver tinindo. É que o Palmeiras, em teoria, não tá precisando muito, né? Claro, por isso que eu disse mal e mal comparando. Sim. Não, mas, pô, o Paulinho foi contratado há 1 ano e 5 meses, gente. Jogou 5 partidas. Dezembro de 24. Desde o Mundial não joga. No Você Mundial. pagou com o gol do Botafogo. Exatamente. Desde o Mundial não joga. Só que assim, é que o Atlético, o Palmeiras, obviamente não sente tanta falta do Paulinho, o Atlético não precisava sentir tanta falta do Teran se fosse no mercado comprar zagueiro, né? Se Tivesse vindo que comprar o Dantas, pelo menos, né? daí A gente teria tá os falando desde o reserva ano do lado passado, direito. precisa de 2 zagueiros. E o Atlético não contratou nenhum zagueiro. É que o problema nesse caso do Dantas, e eu acho que seria um bom zagueiro, mas o Atlético precisar de zagueiro para imediato, né? E querendo ou não, o Dantas também é um cara pensando em futuro, mas eram 2,5 milhões de euros, né? Não é barato também, né? Você contratar esse zagueiro e simplesmente pagar uma bala nele pra ele simplesmente ser opção ali dos outros jogadores. Perto de outros valores do mercado, eu acho que é um investimento bem ok. Pela idade do Dantas. Se você pagou 12 no Léo, né? É. Esse é o... Ou eles pegam essa questão do Léo, poxa, pagamos 12 no Léo e olha o que deu. Mas daí, pô. Vou segurar, enfim. Era um cara que você sabia mas aí, que não ia Não, dar mas certo. eu- pra mim, teria que comprar. Não vou dizer que daria, que poderia dar, ia dar errado. Só que o Léo, ele veio. O Léo, no São Paulo e no próprio Vasco, ele não chegou com o status de protagonista que ele chegou no Atlético. Ele chegou no Atlético. A principal contratação pra Série B. E com 10 dias de Atlético, ele tava na cabeça dele captando um clássico, na arena. Então, assim, eu acho que houve No Couto, na erro verdade, né? na arena. Não, foi no Couto, foi Foi no do, Couto. do racismo. Foi o do racismo. Não, gente. Primeiro jogo do Léo Pelé como capitão do Atlético foi o jogo É que, na você arena. falou no clássico. No contra o clássico Paraná. contra o Paraná, gente. Contra o Paraná. Na estreia. Verdade, na estreia, empate. Vocês também. Não, foi 2-1 pro Atlético. Foi 2-1 pro Atlético de virada. Atlético É virou, verdade, verdade. verdade. O Foi o Atlético conseguiu pênalti. levar gol de cabeça do Eduardo Tanque. E o... Nosso primeiro jogo na tela da Rick Record, inclusive. Exatamente. Jogo que o goleiro do Paraná lá Sim, defendeu sim. o pênalti, ele Nunca tinha comemorou. Comemorou e levou o gol no rebote. Levou o gol no Cara, rebote. Nossa eu Senhora. tinha esquecido Gol do disso. Diório, né? Gol do Diório. Lucas Diori. Nossa. Então, assim, o Léo, Não, eu Diório acho que e o... Tanque, Diório, só tá Palácio piorando vocês essa fizeram conversa. gol nesse jogo. Você vê a situação. Raia em Palácio. O problema acho que a leitura que o Atlético fez do Léo foi errada. O Léo seria um zagueiro de composição de grupo. Ele chegou como protagonista, capitão e principal contratação. Aí, cara, aí sim, tinha tudo pra dar errado. É que o Você Léo já não era deu reserva certo, do né? Abrão e do Beleze, né? É que eu não achei errada a contratação do Léo na Também época. não. Pelo contrário, claro que o valor ficou bem acima do que ele vale. É difícil também precificar o jogador, mas enfim, 12 milhões é muito mesmo pro Léo Pelé, mas eu não vi uma contratação ruim. Infelizmente não deu certo mesmo. Muito mais experimentado do que o Dantas. Com certeza. Muito mais Série A. Alguém sabe a carreira do Dantas? Alguém sabe da onde o Dantas surgiu, por quê, como, quantos anos ele tem no profissional? Brasileiro. Essa é a questão. Essa é a questão. O Dantas tem 2 anos de profissional. 2 anos no No Novo Novo Horizontino de Série B. Ele saiu da base do Bangu pro Novo Horizontino na base e ele profissionalizou em 2024, na verdade. Aí joga do 24 bem pouco, 25 bastante ano passado e agora, naturalmente, com uma moral mais elevada. E não quer dizer que, pelo amor de Deus, não vale o investimento. Vale o investimento, mas não vale o investimento, talvez, pra você necessitar de alguém pra vir e jogar na hora. Porque talvez possa ser queimado. Eu concordo que gastar 12 milhões no Léo que tava mal é muita coisa. Só que pelo menos você olhava pro Léo e falava, tá, esse cara aqui tem uma carreira, esse cara aqui sabe lidar com pressão e vai dar certo. Não soube, né? Não soube. Não soube. Mas o Dantas, nesse caso, ele é bem menos experimentado. Não sabe o que esperar do Dantas na Série A, sendo que ele só jogou Série B. Tudo bem que fez um Paulista, que é o campeonato bom. Sim. É o estadual que dá pra ter um parâmetro no Paulista, porque você joga lá com vários times de Série B e Série A. Palmeiras, Bragantino, E times de São Série A que são, Paulo. né, lá de cima, né? Ou, enfim, tem seus momentos ali de crises, mas quando são enfrentou- times que dá pra você deixar ali uma boa avaliação. E quando enfrentou o Atlético Coxa no passado, ele sempre era destaque nas nossas jornadas. Pô, o Dantas foi bem. Daí a zaga do Novo Horizontino entrava, né? O Rafael Donato, o Patrick. Que no próprio Novo Horizontino, eu lembro contra o Coxa, lá em Novo Horizonte, ele jogou de volante. E depois, durante o jogo, ele recuou pra zagueiro. Aqui também, né?
Então, e lá você via, assim... e Não, até... aqui ele começou como zagueiro, foi expulso cedo. Ele começou com a 10. Aqui. Não começou, mas tudo bem. Vai, continua. Com a 10 ele não começou. Ó, clima tenso entre os brothers, hein? Não, com a 10 ele não começou, certamente. Com a 10 ele veio um susto, né? Eu falei, que isso? Até porque Rapaz. o Novo Horizontino usa a numeração fixa, ele não é o 10. Olha, tá desafiando o Rogério Scaglione. Rogério tá de olho tá torto, procurando hein? ali. Falei, vou achar. Nem que o chat GPT faça essa imagem. Vai ter. Vai ter. Mas, agora... E do Atlético não tem mais o que fazer, porque vai ser isso até o final, né? Até o final da parada aí pra Copa. E outro problema do Atlético também, que daí não sei se é azar, se é gestão... É que o Marcão também, que poderia ser uma possibilidade, teve um choque ali de relações, né, entre o Atlético, o empresário e ele. E não vai ficar, né? Que poderia ser uma opção para nesse momento que o Atlético está em dificuldade de peças mesmo, pelo menos assim, não vai ser a solução, né? Mas não seria. E o Marcão também não ajudou, né? Também não, foi um erro, pra mim é erro de todos, né? Todo mundo não se ajudou ali, todo mundo não quis ceder e virou uma situação problemática e irreversível, né? Tanto que ele vai sair mesmo na metade do ano. E que não seria a solução também do Atlético, mas poderia testar um Marcão ali em algum jogo, né? Pra ver como ver o que dá. E agora não tem isso, né? Agora tem o Léo Pelé como opção, torcer pro Teran ficar recuperado, e às vezes recupera daí. Tanto que a lesão dele se agrava porque ele jogou machucado, né? Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Deixa. Nessa semana tá Só rolando uma história polêmica do Arboleda no São Paulo que provavelmente vai rescindir. E Vocês tentaram. Você quer uma treta, né? Não. Esquece o. Não. Vocês não iriam atrás do Arboleda. Não, porque o São jogador, Paulo já foi, né? O São Paulo vai entrar na FIFA pedindo o valor da multa do Arboleda, 600 milhões de reais. Foi noticiado hoje isso, inclusive. 600 milhões? 600, é a multa rescisória dele, 100 milhões de Caramba, euros. velho. Né? Então o São Paulo vai pedir isso porque é uma rescisão unilateral no sentido de que pro São Paulo é justa causa. Cara, o Arboleda, assim... dentro de campo, beleza. O problema é o... É o resto. Cara, por que o Arboleda precisava ter um Porsche Carreira? Ah, legal, né? Ah, legal legal, pô. Maravilhoso. Você não né? teria um Porsche de carreira, Cristian? Não, que eu não entro no carro. Não caibo. A gente tava falando disso antes do programa começar, Eles aqui, né, não, Christian? eu vou ter um carro tal, quero entrar. Eu falei, não vou conseguir entrar no carro. Mas o Arboleda, ele tem dinheiro pra ter, ele ganha o suficiente pra ter um Porsche Carreira, pra ter Não, uma concordo. coleção de Porsche. O problema é o que esse cara faz com o dinheiro, o comportamento dele. Imagina você contratar... Ele ganha só- perto de milhão, né? Imagino. Era 900 mil no começo do ano que eu rolou esse papo eu aí. recebi uma ligação Ah, de um jornalista. olha aí. Tá começando a virar verdade aquela Não, história, hein? mas ele me ligou exatamente pra isso. Um abraço pro André Hernan, que tá sempre nos acompanhando. Olha aí, Me ligou e falou, grandes que momentos. história é essa? Eu falei, também queria saber e onde meu nome foi envolvido nisso. Ele falou, o papo que rola aqui em São Paulo é que o Arboleda ele tem um salário de 700 mil reais. 700, então. 700 mil reais. O São Paulo aceitou pagar uma dívida dele superior a 5 milhões na renovação. Então é um jogador que ganha 700 mil reais. Tinha 12 mil na conta, em todas as contas aqui no Brasil. Ele conseguiu deixar 12.500 reais e foi embora. Abandonou o São Paulo. Imagina contratar um cara desse. É um não dá. problema, né? O cara abandonou o São Paulo, ele provavelmente abandone o próximo clube, vai ter uma conduta, terá problemas extracampo. Claro, aquela história que rolou lá, até teve meu nome atrelado a isso, não tem nada a ver. Mas, assim, é um cara que é um baita de um problema, até dentro de campo, como o Christian falou, é um jogador interessante. Mas é a mesma coisa, pegar aí um comentarista da concorrência que até comenta bem, mas abandona tudo, vai embora, sei lá, tá preso por não pagar pensão. Você vai contratar um cara? Não vai, então é problema, você tem que evitar problema nesse momento. Em fevereiro, a justiça autorizou um bloqueio de cerca de 956 mil reais da conta dele. Do esquema da advogada, né? E detalhe, o juiz determinou a penhora Do Porsche Carreira, Mas você sabe a história? avaliado em 800 mil. Quando mandaram penhorar o Porsche, o Arboleda foi notícia e falou, não, já combinei com o São Paulo e eles vão pagar. Não, mas... Não, e ó,
Não, Picou a mula. E parece que tem mesmo. Foi protocolado esse acordo com o São Paulo no processo. E assim, a notícia que eu falei aqui, ó, o São Paulo, ele quer a cláusula indenizatória e vai monitorar os interessados no zagueiro que podem se tornar devedores solidários. Cara do céu. Então, assim, pô, é uma multa de 100 milhões de euros, porque o São Paulo tá perdendo dinheiro em dinheiro que investiu no Arboleda. O Arboleda, e todo esse tempo o Arboleda tá com risco de encerrar a carreira. Com certeza, o problema é que se ele encerrar a carreira, como é que ele vai pagar, né? 100 milhões de euros. Sim. Eu E não- o resto? E o resto? Eu não acredito que o Arboleda tenha 100 milhões de euros guardados. Não. Eu não teria. Já acharam 12 mil, falta um pouquinho. Nossa senhora.